As tintas de micropigmentação são formadas por 4 cores: o preto, o branco, o amarelo e o vermelho. Mas o branco ele serve mais para diminuir um tom, para clarear um pouco a cor. Então a gente vai dizer que as cores principais são as 3: o vermelho, o amarelo e o preto. A mistura dessas cores resulta no castanho, que dizemos que é a cor ideal na micropigmentação. Os tons mais claros ou mais escuros vão depender da quantidade usada de cada cor. Por exemplo, se a cor for mais escura, sabemos que tem uma quantidade maior de preto nela. Se é um tom mais quente, mais avermelhado, sabemos que a cor principal aqui é o vermelho. Então, isso aqui, eu quero que fique muito claro para vocês. Eu trouxe aqui algumas tintas guache para demonstrar como é formada essas cores. Depois eu vou demonstrar a base dos pigmentos, como nós vamos fazer para achar essa base. Então é muito simples, você tem que ter em mente, eu vou mudar de lugar. Não vou utilizar o branco aqui agora, então eu quero que vocês se concentrem nessas 3 cores. Bem, aquelas tintas que vem pronta ali, né, a tinta de micropigmentação, ela é composta por essas 3 cores. As 4, mas essas são as principais, pois a mistura dessas 3 vai resultar naquele castanho. Se falta uma delas, se você tira e faz uma mistura somente com 2, vai resultar numa cor indesejada. Por exemplo, a mistura aí do preto com vermelho é roxo. A mistura do preto com o amarelo é verde. A mistura do amarelo com o vermelho é laranja. Então, quando você vê uma sobrancelha que está aí avermelhada, você sabe que está faltando aí alguma outra cor. Se você sabe que o vermelho é a mistura aliás, o alaranjado, né? Ou o vermelho, pode ser aí a mistura do amarelo com o próprio vermelho. Ou se ela está com muito vermelho, está faltando aí as outras 2 cores. No caso, a gente joga um pigmento nessa sobrancelha que tenha uma base verde. Mas você não precisa comprar um pigmento verde, um pigmento azul, sei lá, não precisa, tá? A gente vai aprender aqui a fazer misturas, entendendo essa mistura de cores, né? Essas cores secundárias, vai ser muito simples para a gente trabalhar. Antes de mais nada, eu vou começar aqui fazendo essa misturinha para que fique mais fácil. Inclusive, eu recomendo que vocês comprem aí uma caixinha dessa guache, é muito baratinho, deve ser uns 5 reais, para vocês estudarem, fazer essas misturinhas e ver na prática mesmo como é que funciona. Isso vai ficar muito mais fácil aí na cabeça de vocês, porque essa parte de colorimetria geralmente é o que deixam as micropigmentadoras. Até hoje eu vejo muita micropigmentadora com dúvida, micropigmentadora às vezes que nem é mais iniciante, porém com muitas dúvidas em relação a isso. Então aqui nessa aula eu quero esclarecer de uma vez por todas, tá? Ó, misturei aqui nessa base as 3 cores que vão formar aí o nosso castanho. Aqui eu vou pegar um pouquinho do preto e vou misturar com o meu vermelho, para a gente ver aí a cor que vai resultar dessa mistura. Pode misturar bem, deixa eu tentar trazer mais pertinho aqui para que vocês visualizem melhor, tá? Misture bem. Gente, o preto ele é uma cor muito, muito forte. Às vezes você olhando aqui não consegue ver tão bem, mas eu vou depois colocar aqui o branco para que vocês consigam ver de uma forma melhor, tá? Agora eu vou degradar aqui nesse papel branco para que fique melhor para visualizar. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque às vezes no vídeo, né, cai um pouco aí a qualidade, a luz, mas se formou um roxo, tá vendo? Uma cor bem escura, ó. Não sei como tá aí, gente, mas não é marrom, tá? Isso aqui é um roxo. Eu vou pôr um pouco de branco para dar uma leve clareada aqui pra gente conseguir visualizar melhor, né? Roxo, violeta, tudo é a mesma cor. Coloquei um pouquinho de branco, ó. Lembra que o branco ele vai diminuir os tons, né? Ele vai dar uma clareada.
Então, ó, já tá dando para visualizar melhor, tá vendo? Que ele é um roxo. Vou pegar aqui um pouquinho e degradar ele aqui do ladinho, ó. Um tom de lilás, ficou um lilás, do roxo pro lilás, porque ele clareou aqui um tom. Bem, então, a gente não vai aplicar na sobrancelha, né, uma cor que é o que eu falei para vocês, uma cor indesejada. Agora, se nós sabemos que a formação do castanho é a mistura, é o resultado dessas três, vou misturar agora, então, o amarelo, que vai equilibrar e trazer aqui pro marrom, que é a cor que a gente quer. Depois, vocês vão entender melhor por que eu tô fazendo isso aqui, tá? Parece uma brincadeirinha de criança, né? Mas não é, gente. Isso daqui é importantíssimo para que vocês entendam, ó. Formou um castanho aqui, tá vendo? Muito bonito, mas um castanho mais claro, vamos dizer aí que um castanho do médio para o escuro. Eu vou degradar esse castanho aqui. Olha, como já mudou, tá vendo? Não sei se dá para ver bem, mas olha que diferença deste tom para esse. Conseguem ver a diferença? Ó. Tá bem diferente. Bom, lembra que eu falei que a intensidade vai depender da quantidade de cada tom? Por exemplo, esse daqui ficou um pouco mais claro, nós misturamos as três cores, preto, amarelo e vermelho, mas ele ficou um pouco mais claro porque eu coloquei o branco nele. Então, se eu quero essa cor um pouco mais escura, aqui, eu coloco mais um pouco de preto. Então, eu vou transformar ele num castanho ou escuro ou um castanho... um castanho bem escuro. Um castanho bem intenso, tá? Porém, vai continuar a ser castanho, porque aqui tem agora as três cores, que é o que dá o equilíbrio aqui para a nossa base. Vamos lá. Olha só a diferença. Tá vendo? Ó, como mudou. Aqui tem as mesmas cores que essa, porém, aqui tem uma quantidade maior de preto e isso faz com que o meu segundo castanho fique um castanho bem mais escuro. Se eu quero, vamos supor, um castanho mais avermelhado, então, obviamente, nós vamos ter um pouco mais de vermelho. Quando você degrada uma tinta e vê que você consegue perceber na hora, por isso nós vamos degradar os pigmentos, vou ensinar para vocês numa outra aula como fazer essa degradação para você ver a base, qual é a base do seu pigmento, se ela é uma base fria ou se ela é uma base quente. Lembra que nós falamos sobre a questão da pele, que não, você tem que ver a questão do pigmento, se ele é quente ou frio. Jamais você vai estar olhando para a pele, se ela é pele quente ou fria, isso não interessa para nós. Porém, as tintas que nós vamos usar, sim, ela interessa, você precisa realmente saber se ela é uma tinta quente ou uma tinta fria. Ó, um outro tom de castanho, coloquei um pouco mais de vermelho, você já consegue ver um fundo avermelhado, tá? Então, nesses três tons de castanho, eu tenho todas as cores, tá? As mesmas cores, porém aqui eu tenho um pouco menos, eu tenho um equilíbrio maior, eu tenho mais branco, que fez com que ele ficasse um castanho mais claro. Aqui eu já tenho um pouco mais de preto, ele ficou um castanho mais escuro. E aqui eu tenho um castanho um pouco mais avermelhado, porque ele tem uma quantidade maior de vermelho. Nós falamos do Color Index. Lá atrás, na sua tinta, tem o CI com um número. Esse número que está primeiro vai dizer qual é a maior quantidade que tem lá, qual é a cor de mais intensidade dentro daquele vidro. E o segundo é o de, né, o segundo mais intensidade e o terceiro assim sucessivamente. Então, ele lá é por ordem de intensidade de cor. Bem, então eu espero que tenha ficado claro que os nossos pigmentos, aliás, as nossas tintas que vem prontinha ali para a gente fazer as misturinhas e usar, contém essas quatro cores dentro dela, tá? Todos eles, mesmo que esteja uma cor mais avermelhada, mais escura, mais amarelada,
mas contém todas essas 4 cores. A diferença é que tem um pouco mais de uma dessas. Então, quando você pega a sua tinta e abre ali, faz a abertura dessa tinta, você vai identificar a base desse pigmento. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou pegar um pigmento e vou fazer essa abertura aqui para vocês verem na prática, ó. Pigmento da MAG. Eu vou pingar, tá? Quando você quiser conhecer a base do seu pigmento, você vai fazer um pinguinho. Pinguei muito, gente, mas é só um, tá? Você vai molhar a pontinha do seu cotonete e fazer isso aqui, ó. Tá? Pode espalhar bastante. E aí ele vai vir degradando. E você vai conhecer qual é a base. Aqui eu consigo perceber muito fácil que ele é um castanho, mas ele é um castanho quente. Ele tem um fundo bem avermelhado, vocês conseguem ver, ó? Ele tem um fundo avermelhado. Então, é assim que nós vamos fazer com todos os nossos pigmentos. Você comprou um pigmento, você já vai fazer essa degradação para ver qual é a base dele. Mesmo se você já estiver acostumada a usar esse pigmento, por exemplo, você sempre compra uma suposição, tá? Você sempre compra o pigmento castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Aí você sabe lá que o seu castanho claro, ele tem uma base quente, ele é uma base mais quente. Mas, sempre que você comprar, você precisa fazer isso daqui, porque às vezes pode haver alguma mudança de lote para lote. E aquele castanho que você achava que ele era super quente, ele pode vir um pouco mais frio. E na hora de você fazer a aplicação na sua cliente, essa sobrancelha pode ficar aí acinzentada, pode chumbar, sabe? Ficar com uma cor fria. Então, sempre você vai fazer essa degradação. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aqui embaixo a pergunta, eu vou estar respondendo. E também, lembrando que nós temos o nosso número de suporte para vocês estarem tirando as dúvidas, tá bem?